Sabe, existem muitas histórias sobre guerra que falam de táticas, de batalhas, de heróis, mas tem outras que pegam a gente de um jeito totalmente diferente. E hoje a gente vai mergulhar em uma delas, O Menino do Pijama Listrado. Essa não é uma história de guerra comum, ela é contada como uma fábula, sabe? Pelos olhos de uma criança, o que a torna, talvez, uma das mais impactantes e perturbadoras que existem. A própria descrição do livro já entrega a chave de tudo. É uma fábula. É a história de uma amizade que nasce no lugar mais improvável do mundo, em um dos tempos mais sombrios da história. O que a gente vai ver aqui é como essa narrativa usa a simplicidade da infância para mostrar o que acontece quando a pureza dá de cara com um monstro. Um monstro separado apenas por uma cerca. Então, para a gente entender essa jornada por completo, a gente vai seguir os passos do personagem principal, o Bruno. Vamos começar quando o mundo dele vira de cabeça para baixo. Depois, vamos espiar pela janela dele, ver a amizade que surge através da cerca, o choque de realidades que ele enfrenta, a trágica aventura final e, claro, a grande lição que essa fábula deixa pra gente no final. Bom, vamos lá. A nossa história começa com o Bruno, um menino de 9 anos que leva uma vida super confortável e feliz em Berlim. Ele tem amigos, uma casa enorme, até que, de repente, tudo isso muda. Do nada, da noite para o dia, o Bruno descobre que a família vai se mudar. E o motivo? Um trabalho muito especial para o pai dele. Assim, sem mais nem menos. Ele é arrancado da sua vida, dos seus amigos e levado para um lugar totalmente isolado e, na visão dele, bem sem graça, que ele apelida de Haja Vista. A confusão dele é o nosso ponto de partida. Essa pergunta tão simples nos coloca exatamente na pele dele. O Bruno não faz a menor ideia do que é a guerra, do que foi o Holocausto, e muito menos do papel que o pai dele tem nisso tudo. Ele é só uma criança vendo o mundo virar de ponta cabeça sem entender o porquê. E agora a gente avança para esse lugar Haja Vista. É da janela do quarto novo dele que a história realmente começa a ganhar corpo e a gente começa a entender o que está acontecendo. Sozinho, entediado, sem nada para fazer na casa nova, a única distração do Bruno é o que ele consegue ver do seu quarto. E é ali que ele descobre a imagem que vai definir toda a sua nova vida. Uma cerca enorme, bem alta, que vai até onde os olhos não conseguem mais alcançar, separando a casa dele de um mundo que ele nem imagina o que seja. E do outro lado dessa cerca, ele enxerga algo que não faz sentido nenhum para ele. Centenas, talvez milhares de pessoas, todas vestindo o que ele acha que é um pijama listrado. Aquela visão incomoda, dá um frio na barriga, sabe? Mas a curiosidade de explorador que ele tem é muito maior que o medo. E essa curiosidade, misturada com uma solidão imensa, faz o Bruno quebrar as regras e explorar justamente o lugar que ele foi proibido de chegar perto, a cerca. E é nessa caminhada que o coração da fábula começa a bater mais forte. É lá que ele encontra o Shmuel, um menino magrinho, com a pele meio cinza e um olhar muito triste, usando aquele mesmo pijama listrado. E apesar da cerca e de todas as diferenças, eles descobrem uma coisa inacreditável. Nasceram no mesmo dia, no mesmo ano. É uma conexão imediata, ali, no meio do nada. E esse encontro só deixa a ironia de tudo ainda mais cruel. Pensa só, o Bruno é o filho do comandante do campo. Vive no luxo, com comida à vontade. O Shmuel é um prisioneiro, passando fome. A mesma data de nascimento, mas dois destinos completamente opostos, definidos só pelo lado da cerca em que cada um nasceu. Conforme a amizade dos dois vai crescendo, a inocência do Bruno começa a ser colocada à prova. As conversas com o Shmuel vão trazendo pequenos pedaços de uma realidade que ele simplesmente não consegue montar na cabeça dele. Para tentar entender, o Bruno vai direto na fonte de autoridade da vida dele, o pai. Ele pergunta na lata, querendo saber quem são aquelas pessoas, esperando uma explicação que faça algum sentido. E a resposta do pai dele, olha, é talvez a frase mais terrível do livro inteiro. É com essa frase que o pai do Bruno basicamente resume toda a ideologia de desumanização que sustentava aquele horror. Para uma criança como o Bruno, aquilo é incompreensível. E essa ideia de que não são pessoas tem um efeito prático e imediato. Um dia, o Shmuel aparece dentro da casa para um trabalho, e o Bruno dá comida para ele. Quando eles são pegos, o Bruno, morrendo de medo de um tenente super agressivo, faz a pior coisa que ele poderia fazer. Ele trai seu único amigo. E as consequências para o Shmuel são terríveis. Vamos agora para o clímax da história. A mãe do Bruno decide que eles vão voltar para Berlim. E essa notícia leva o Bruno a planejar uma última aventura com o Shmuel, quase como um jeito de se redimir e, finalmente, conhecer o mundo do amigo.
O plano é tão simples, tão infantil e por isso mesmo tão trágico. O Shmuel consegue um daqueles pijamas pro Bruno e o Bruno vai passar por baixo da cerca para ajudar o amigo a encontrar o pai que tinha sumido. Ia ser a grande exploração, a aventura final que ele sempre quis ter. Só que no segundo em que ele atravessa a cerca, a fantasia de aventura desmorona. O que o Bruno encontra do outro lado não é um lugar com famílias felizes e cafés como ele imaginava. Ele dá de cara com a tristeza, com a fome, com o desespero estampado no rosto de todo mundo. A realidade daquele lugar simplesmente o engole. E aí, o caos se instala. Os dois meninos são pegos no meio de uma marcha, empurrados para dentro de um lugar escuro e fechado. E nesse momento de terror absoluto, a única coisa que importa para o Bruno, como diz o livro, é que ele ainda está segurando a mão do amigo. A amizade deles se torna a única coisa real naquele horror até o último segundo. O destino dos meninos é selado ali. Mas a história não acaba. O verdadeiro soco no estômago da fábula vem do que acontece depois, do silêncio e da terrível compreensão que se segue. As roupas do Bruno são achadas perto da cerca. A família fica meses na incerteza. Leva um ano inteiro para o pai dele, o comandante daquele campo, refazer os passos do filho e finalmente entender. A ficha cai. A cerca que ele mesmo construiu para manter os outros do lado de fora foi a mesma que engoliu o seu próprio filho. E a fábula termina com esse aviso final que ecoa até hoje. A história do Bruno e do Shmuel é um lembrete assustador de que as cercas que separam as pessoas com base no ódio, sejam elas de arame farpado ou de ideias, não são só coisa do passado. E fica a pergunta no ar, né? O que a gente faz para garantir que cercas como essa nunca mais sejam construídas?